bom dia. Segunda-feira hoje, não é isso? Vamos para nossas notícias. Meu nome é André Queiroz. Estou aqui iniciando aqui a nossa apresentação do nosso jornal e trazendo hoje um convidado novo, não é isso? Conhecido, acredito, da nossa audiência, nosso amigo Paulo Cogos. Então, deixa eu apresentar aqui, trazer para o nosso palco aqui, meu amigo Canuto, Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, André Queiroz. Bom dia, nossa querida e qualificada audiência, que não pode faltar na hora do bom dia, mas o André recuperando da dengue aí, que ficou combalido da semana passada, vai voltando aos poucos. Bom dia a você que nos acompanha aqui no canal Todo Poder Irmão do Povo e bom dia ao nosso convidado especial de hoje. Vamos dar um bom dia nele aqui, dar um bom dia para o nosso amigo Paulo Cogos. Bom dia, Paulo Cogos. Bom dia, professor André Queiroz, meu caro amigo Alex Canuto e toda a nossa audiência. Vamos embora, vamos lá, vamos começar com as notícias aqui. Deixa eu passar a primeira notícia, já é uma notícia meio triste, né? Mas vamos lá. Com relação ao governo, né? Esse governo império da mentira que a gente sempre fala, o governo bate cabeça para fechar acordo sobre veto de Lula e emendas. Vamos lá. O governo do presidente, do imperador da mentira, né? Luiz Inácio Lula da Silva, quebra a cabeça sobre como chegar a um acordo com deputados e senadores para manter o ato do chefe do executivo, que cortou os 5,6 bilhões de emendas das comissões previstas no orçamento desse ano. A gente pode conversar sobre isso, sobre o orçamento livre e o orçamento impositivo. Uma ala governista avalia que um artigo incluído no texto do projeto do DPVAT, vamos também falar para você, explicar para a nossa audiência o que é esse tal do DPVAT, sobre antecipar despesas, resolve a questão. Isso manteria o veto por dar o mesmo valor barrado. Outro grupo diz que isso não tem relação com os vetos e que será preciso renegociar de uma saída parcial de até quinta-feira, 18 de abril, agora, não é isso? Quando será realizada a sessão da análise. Nesse segundo caso, o governo fecharia um acordo para derrubar cerca de 3 bilhões total do veto. Canuto, vamos lá. O governo bate cabeça, não se entende com o Congresso. Como é que a gente vai resolver esse problema? Bom, esse problema não é nosso, né? Esse problema é uma briga da extrema esquerda com o centrão. A gente sabe que o centrão, ele é aideológico, vamos dizer assim, ele é movido à liberação de emendas ou cargos, né? É assim que o centrão vota para um lado ou para o outro, e a extrema esquerda também é movido por isso, mas tem um verniz ideológico de dizer que está fazendo pelos pobres, pelas minorias, quando não é nada disso. A briga toda é em cima do dinheiro público, é em cima de para onde vai, quem vai controlar esse recurso. Tivemos a briga já semana passada, é uma questão de um mês aí, da questão da cobrança de contribuição previdenciária nas prefeituras. É uma briga para saber se o recurso fica nas prefeituras, onde o centrão tem uma influência maior, ou se o dinheiro fica no governo federal, onde o PT, a esquerda, a extrema esquerda, tem uma influência maior. E agora a briga vai lá para o Congresso, emenda impositiva, é uma parte do orçamento que é livre, outra que não é, enfim, é a briga pela emenda. A última coisa que se pensa é no povo, tá? As políticas públicas entram como pretexto para justificar por que está gastando isso ou aquilo, mas no fundo a questão é quem é que vai controlar o gasto, a licitação e para onde vai esse gasto, tá? Qual empresa vai prestar tal serviço. Isso é mais importante do que o serviço que vier a ser prestado em si. É o Brasil de sempre que a gente vê mais um capítulo dessa briga acontecendo. Essa briga aconteceu também muito forte em 2015 e 2016, deu no que deu. O próprio Eduardo Cunha já disse que está vendo a mesma cena acontecer de novo, né? E a gente sabe, né? A esquerda, o PT, desconfia que não vai chegar no final dos 4 anos de mandato e querem tirar o máximo que eles podem no curto período aí do governo, desse terceiro governo do presidente. E aí, por isso, eles querem tirar, o centrão puxa de um lado, PT puxa de outro, o cobertor é curto, aí a gente vê essa briga. Vai, André. Mas aí, Cogos, o que você acha disso aí? Com relação às emendas impositivas, emenda... O que você está achando aí dessa governabilidade aí com o Congresso? Pois é, tudo isso que o Alex Canuto falou muito bem, mostra como é que realmente funciona a esquerda, o centrão e a política em geral no poder. Eles se preocupam consigo mesmos, não se preocupam com o povo. Eles não governam de forma a tornar a máquina pública servidora do povo, nem tornar o uso dos recursos públicos mais eficientes. Todo o dinheiro que circula no meio político é usado para fazer negociatas de toma lá da cá, quid pro quo. Eles saem ganhando, eles aumentam o próprio poder, eles fecham seus acordos e eles usam o dinheiro do povo
para fazer essas negociatas. E toda vez que existe um corte de despesas, o que poderia ser algo bom, porque poderia implicar, por exemplo, num corte de impostos, numa redução da inflação, numa redução do endividamento por títulos públicos, toda vez que isso ocorre, o governo preenche esse vácuo com novas despesas, frutos de novas negociatas. Isso, em economia, se chama lei de Parkinson. É um economista britânico chamado Cecil Parkinson, que ele diz o seguinte: o governo sempre vai expandir-se de forma a preencher eventuais cortes de gastos. Ou seja, nunca haverá passo para o povo, ele sempre vai ser obrigado a financiar toda essa gastança. E tudo isso em detrimento da liberdade desse mesmo povo, porque tudo isso está sendo negociado em torno de um projeto que visa mais uma obrigatoriedade, mais uma taxa, mais uma arma apontada na cabeça do povo, que é a obrigatoriedade do pagamento do DPVAT. É engraçado, né, Paulo? Até fazendo uma pergunta para os meus amigos de bancada, que a gente tinha aquela ideia, quem é do direito tem aquela ideia, qual é aquela ideia que não é mais correta, tá? É a ideia do seguinte: para que serve o imposto? O imposto serviria para quê? Né? Olha que frase que eu vou falar agora que não condiz com a nossa realidade. O imposto seria que eu pudesse retirar dinheiro de uma pessoa que tem dinheiro demais para repartir para a sociedade as pessoas que não têm. É isso? Então o cara ganhou muito dinheiro, o cara ele consegue, ele luta para conseguir o lucro, que no Brasil é quase que impossível. Você tem todos os impostos e todas as burocracias para que a pessoa não obtenha lucro. Depois de todo o atrapalhar do Estado, ele consegue um lucro. Aí vem aquela ideia tributarista do seguinte: preciso tributar esse indivíduo que conseguiu o lucro, apesar do Estado, pegar esse dinheiro, exercer políticas públicas adequadas e repartir para a sociedade. Isso, na verdade, com o tempo, virou quase que um roubo, um assalto à mão armada, sem que você possa se defender. Porque contra o bandido, quando o bandido te rouba, você consegue se defender. Você coloca um muro alto, você coloca uma arma dentro de casa, você coloca uma cerca eletrificada e você evita a ação do bandido. Quando você fala do imposto, onde esse imposto não é repartido para a sociedade, vira um assalto, onde você não consegue se defender, porque a própria lei te obriga a pagar isso. Então virou uma distorção completa. E, novamente, a gente fala desse governo que não é governo, é império da mentira. Império, por que império? Porque não é democrático, não há democracia nesse governo, não há projeto de nação, não há um projeto de poder. Você, na verdade, usa a lei para isso. E o pior, quando a gente fala do governo, o governo não está investindo. O governo ele está gastando. É muito diferente. Uma coisa é eu pegar R$1.000 e investir na sociedade. Melhorar 4 coisas. Eu acho que o governo só poderia atuar em 4 coisas: infraestrutura, segurança, saúde e educação. Mesmo assim, há que se pensar sobre isso. Agora, quando ele pega esse dinheiro, não investe nisso, só corta gasto de investimento nesses setores e gasta consigo, aí, meu amigo, você não tem um governo democrático, você tem um império que realmente é da mentira, sem a menor dúvida. Mas vamos lá, vamos falar aqui agora com relação ao Supremo Tribunal Federal, com aquele receio de sempre. Olha o Gustavo aí, ó. Repercussão de crítica. Cadê o Gustavo? Gustavo vai se apresentar ou não? Vai falar com a nossa audiência? Tô aqui. Bom dia a todos. Sem imagem, mas estou aqui. Cheguei atrasado. A gente está correndo aí por conta do evento do Satie, que vai ser no sábado. Obrigado, André. Obrigado, Pogos. Obrigado, Canuto. Bom dia a todos. Bom dia a quem está nos assistindo. Vou tentar tocar daqui, ajudar vocês aí a fazer. E aí, André, você já estava falando, vai falar do Supremo. Tem assunto para falar do Supremo. Toca aí o que você ia abordar, por favor. Vamos lá. Vou essa notícia aqui, ó. Repercussão de críticas à corte a partir da revelação do caso Twitter Files Brasil. Consta na reportagem aqui da nossa reportagem aqui. Em reportagem publicada na edição da revista Oeste, Silvio Navarro ele aborda a repercussão a partir da revelação do caso conhecido como Twitter Files Brasil. Ele demonstra que as críticas do empresário Elon Musk, dono da plataforma que todo mundo conhece, evidentemente, não é isso? Ao Supremo Tribunal Federal foram para além das discussões entre internautas brasileiros. Ganhou o mundo sendo motivo de debate em um canal internacional de televisão. Olha o que ele fala aqui, trecho dessa reportagem. O levantamento da consultoria Bytes apontou, na quarta-feira, que foram produzidas 4.400 reportagens sobre o tema, em 1.500 sites de notícias pelo mundo.
Jornalistas de várias partes do mundo que se acompanham à América Latina se manifestaram. A repressão descarada do STF à liberdade de expressão alarmou a nação, escreveu um articulista Mary O'Grady no Wall Street Journal. Glenn Greenwald, também conhecido nosso aqui, não é isso? Conhecido por divulgar os arquivos hackeados contra a Lava Jato, afirmou que Moraes age a serviço da esquerda. Diz ele, abre aspas, a esquerda esteve unida contra a indicação de Moraes ao Supremo, mas agora quer botar um poder quase absoluto na mão dele para decidir quais ideias serão permitidas ou não. Canuto, me fale aí a respeito do seguinte, qual é a sua percepção? Supremo Tribunal Federal, censura, liberdade de expressão e democracia. O que tu acha disso? Bom, gente, o Supremo é a antidemocracia do Brasil de hoje em dia. O maior empecilho à democracia está no Supremo Tribunal Federal, né? Mais do que em qualquer outra instância do Brasil. Agora você vê até partes mesmo aí da velha imprensa já começando a virar artilharia, já mudando, né? Já começando a criticar o STF, e agora a coisa chegou no exterior, com isso que o Elon Musk fez, eles foram brigar com um cachorro grande, aí veio o Barroso dizer que acabou a briga, isso é coisa de quem está apanhando na briga, acabou, não quero mais brigar. Não, eles provocaram a briga, o STF provocou essa briga, né? Enquanto estava prendendo alguns brasileiros aí sem cargo público, várias pessoas exiladas, e o pessoal com conta bancária bloqueada, perdeu o canal em redes sociais, ou ficou no shadowban. Enquanto estava acontecendo isso, eles foram levando. Agora, mexeram com um cachorro grande, a briga vai ser boa. E, nesse caso, a gente torce para a briga, né, André? Sem dúvida, né? Mas vem cá, Cogos, o que tu acha disso? O que tu acha da tua posição? Supremo, censura, PL das fake news, isso tudo aí, o que você acha? Bom, certamente existe uma censura brutal no Brasil e ela é perpetrada por um abuso de poder vindo do judiciário. Uma ditadura do judiciário, como dizia Rui Barbosa, contra a qual não há a quem recorrer. E aí houve uma força externa, que foi o Elon Musk, com um poder informacional e financeiro muito grande, que não sendo cidadão brasileiro pôde falar aquilo que os cidadãos brasileiros não puderam falar porque existe censura, nossas vozes estavam caladas. Então, na verdade, o Elon Musk não está interferindo no Brasil, ele está apenas dando voz, falando a verdade, aquilo que os brasileiros não podiam falar porque existe censura. Houve uma perseguição do Alexandre de Moraes contra o Elon Musk, justamente provando o ponto do Elon Musk. E o fato é que nós chegamos nessa situação porque, embora não exista a previsão constitucional de um poder moderador, o aparelhamento das instituições levou-as a considerar o próprio judiciário como uma espécie de poder moderador. Então se criou uma ditadura judiciária extraconstitucionalmente por um entendimento errado de que eles poderiam gozar desse poder. E isso é uma coisa que extrapola qualquer limite ético ou mesmo constitucional, e que o povo tem o dever de ser contra. O povo tem o dever de ser contra a censura. Então eu vejo, por exemplo, a esquerda usar o X do Elon Musk para criticar o Elon Musk, e é interessante que isso é permitido, mas nós não podemos, como cidadãos, a quem as instituições deveriam servir, fazer críticas a essas mesmas instituições. Ou seja, elas querem se colocar acima do povo. É muito André, estranho isso, né? Deixa eu pegar, então, esse gancho aí que vocês estão falando sobre toda essa repercussão no mundo e pedir sua opinião. A pergunta que você fez para os nossos amigos eu passo para você, e depois eu quero saber de você também o seguinte, já emenda essa outra pergunta. A pressão, nós estamos aqui há mais de um mês falando, né? Todos os dias tem editorial dos grandes jornais. Começou com o Estadão, entrou a Folha, agora está o Globo, e hoje o Poder 360, a nossa capa aí da thumb, com a imagem do Alexandre de Moraes, já destacando isso. Onde é que isso vai parar, André? O que eu acho engraçado é assim, eu às vezes, para explicar isso para uma pessoa, né, digamos um leigo, fica estranho explicar as decisões do Supremo. Como assim, André? Quando um ministro, Alexandre de Moraes, tá, ele fala o seguinte, a liberdade de expressão não se pode confundir com liberdade de agressão. Eu respondo para ele humildemente, meu caro ministro, isso é óbvio. Isso é tão evidente que chega a me doer. Ninguém aqui em sã consciência defenderia liberdade de expressão, mesma coisa que liberdade de agressão. Isso é óbvio, isso é evidente.
Aí ele segue, ele fala o seguinte, olha, a internet não é terra sem lei. Eu chego para o ministro e falo o seguinte, senhor ministro, me desculpe, está faltando um pouco de estudo. Porque se o senhor conseguir ler um pouquinho a legislação que fala sobre o ambiente virtual, existem leis para caramba. Quando você fala que a internet não pode ser terra sem lei, me desculpe, ou falta muito conhecimento, conhecimento de leitura. Ou então você deve ter alguma ideia subjacente a isso. Porque você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem o Marco Civil da Internet, você tem o Código Penal que fala agora dos crimes cibernéticos, você tem o Código de Defesa do Consumidor, você tem crimes de injúria, calúnia, difamação, racismo, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente. Você tem uma quantidade louca de leis que regulamenta a internet. Então, como é que pode um ministro, respeitosamente, nós precisamos respeitar as instituições, não é isso? Entenda uma coisa, eu preciso respeitar a existência da instituição, mas não significa dizer que eu tenho que concordar com as decisões do agente da instituição. Então, se eu respeito a Polícia Federal, é uma coisa. A existência da Polícia Federal tem que ser defendida, claro. Agora, não posso concordar com decisões de alguns delegados da Polícia Federal que agem de maneira abusiva. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, você fica sem compreender. Se existe lei pra caramba, se quando você entra no site, não é isso? Você abre um perfil, você gera um contrato que é regulado pela Código de Defesa do Consumidor, Lei de Transparência, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção dos Meus Dados, não posso cometer crime, não pode falar de criança, de idoso, tem um montão de lei que defende isso, e o ministro Supremo diz que a internet não pode ser terra sem lei. Não pode dizer que liberdade de expressão não confunda com liberdade de agressão. Isso é evidente. E o que mais me dói também, que deveria regular também, por que não há essa preocupação de regulação no ambiente real? Está todo mundo se matando, o tráfico está comendo solto, as organizações criminosas não estão sendo punidas, o governo é leniente com isso. E o Supremo, por exemplo, quando impediram as incursões nas comunidades, o que aconteceu? O crime organizado cresceu muito. Todo mundo sabia isso. É ungido. É o cara que é ungido, ele impede que haja incursão da polícia militar e, evidentemente, a criminalidade aumenta. Não dá para entender essa ausência de responsabilidade nessas medidas. Então fica uma coisa tão esquisita, tão estranha. Na própria lei que você lê, na decisão que você vê, ela não condiz com a realidade. Parece que são ungidos, que estão em outro plano, sabem tudo de tudo, toda a realidade social, mas estão longe dessa realidade. A realidade e as decisões completamente dissociadas da nossa realidade. E aí, Canuto, é impressionante como todo mundo sabia que a gente ia chegar nesse ponto, né? Todo mundo sabia que desde aquele momento, lá em 2020, quando você tira o Lula da condição de um preso e coloca o Lula como alguém habilitado a disputar uma eleição, desde daquela gigantesca fraude, né? E aqui eu não falo a fraude da questão da ação judicial, mas de transformar o certo em verdade, o errado em verdade e o certo em coisa errada. A gente agora começa a ver o pessoal da esquerda se mexer. E aí tá nisso daí, ó. Jornais tradicionais sobem o tom contra a STF e Alexandre de Moraes. Folha e Estadão fizeram editoriais falando sobre o que seriam excessos em decisões do Supremo quando é criticado. O Globo defendeu a PL das fake news. A defesa sempre vem com interesse. Aí nós temos também colunista da Folha de São Paulo dizendo o seguinte: a esquerda que apoia a censura, é a reclamação dela. Ela afirma que não precisa ser fã do Elon Musk para defender o direito à liberdade de expressão. O jornalista que deu voz a isso tudo, o Schallenberg, ele já assumiu verdadeiramente que ele era um lulista. Ele falou isso muito, muito claro. O Greenwald era casado com alguém que era do PSOL. Será que agora, com esses personagens entrando em campo, muita gente da esquerda vai sair daquela coisa de achar que defender o que é certo é defender o Bolsonaro e vai engrossar o caldo contra esse regime que está implantado no Brasil? Eu acho que não, né, Gustavo? Eu acho que é uma briga entre eles. O Alexandre de Moraes, como todo megalomaníaco, ele começa a adquirir poder até uma hora que ele tenta dar um passo maior do que a perna, né? Tem vários exemplos na história, a gente pode citar os mais famosos aqui, Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler. Esses são
megalomaníacos, que foram arrumar uma briga, ganha uma, ganha duas, ganha três, aí até que uma hora ele briga com um cachorro grande e perde, né? Foi mais ou menos o que aconteceu nesses dois casos. O Alexandre de Moraes parece que está indo mais ou menos no mesmo sentido. E agora a parte da esquerda começa a se voltar contra ele, né? Até porque se citou editorial de 2 jornais aí da velha imprensa. A gente sabe também que quem repassa recursos para eles é o executivo, o milho que cai ali vem do executivo, não vem do Alexandre de Moraes. Então, se pinga ou não, eles têm que resolver com a turma da extrema esquerda. Então, é ali que eles têm alguma expectativa. Com o Alexandre de Moraes, não. Enquanto o Alexandre de Moraes é útil para a extrema esquerda, ok. Enquanto é útil para derrotar o Bolsonaro, ele pode ali ser, vamos dizer assim, fazer vista grossa, que eles façam vista grossa para ele. Mas agora a gente vê que a coisa está mudando, e eles sabem que isso aí ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Por isso que a gente vê essa movimentação já acontecendo de bastidores, e aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos. E aí, Cogos, o Guzo fez um editorial para a Revista Oeste essa semana, dizendo que o Lula e o STF consideram a liberdade de expressão a pior inimiga da sociedade. A esquerda agora vem e começa a falar aquilo que eu passei para o Canuto, começa a dizer que, olha, não precisa ser a favor do Musk, só faltou botar ali, não precisa ser a favor do Bolsonaro, né, em relação a tudo que está acontecendo de errado. O ministro Barroso, como o próprio Canuto já colocou, deu essa declaração essa semana de que, olha, isso é página virada, mas se alguém desrespeitar as leis no Brasil, vai precisar arcar com esse ato, etc. e tal. A gente vê, efetivamente, uma tentativa de imposição da narrativa escrita lá no 1984. A democracia não é democracia. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força e por aí vai. Só que o mundo entrou nesse debate. Vários elementos entraram nesse debate. No final de semana, nós teríamos uma transmissão histórica, que era do Elon Musk com o presidente Bolsonaro. Em virtude do que aconteceu no Oriente Médio, daqui a pouco a gente já vai falar disso, essa transmissão não pôde acontecer. Mas as pessoas aqui no Brasil não conseguem perceber o quanto das arbitrariedades que acontecem aqui dentro não são de conhecimento efetivo de quem está lá fora. O Elon Musk ficou assustadíssimo quando ele descobriu que o ministro pessoal do Lula foi indicado à Suprema Corte. Essa pressão internacional, o momento que o mundo vive, essa tentativa de inversão de narrativa, né, de sentido de palavras aqui dentro, que até então vinha conseguindo ter êxito. Muita gente acreditava efetivamente que tudo isso era para o bem do Brasil, pelo bem da democracia. E agora alguns agentes de esquerda dentro do Brasil reclamando diante disso tudo. A gente pode acreditar que efetivamente uma mudança está para acontecer, Cogos? Olha, eu acredito que sim. Essa frase do Guzo, de que você não precisa ser fã do Elon Musk para entender o que é certo e o que é errado, ela se aplica a mim. Eu não sou fã do Elon Musk, eu tenho críticas a ele porque ele está à minha esquerda no espectro político, eu sou mais à direita do que ele. Então eu discordo de muitas coisas que ele fala, eu discordo de muitos pronunciamentos e atitudes dele. Só que o grande ponto aqui é que isso não vem ao caso agora. Não podemos, estrategicamente falando, interromper o rival do nosso rival. Então, se no momento o Elon Musk está promovendo a boa liberdade de expressão, levando a verdade para o mundo e ajudando os brasileiros de bem a ter voz, qual é a lógica de fazer críticas a ele nesse momento? Eu vou fazer as críticas ao Elon Musk quando isso for oportuno. Da mesma forma, eu tenho críticas ao Bolsonaro, sim, mas quando ele estava concorrendo contra o Lula, o descondenado, o responsável pelo maior escândalo de corrupção da história do Brasil, quiçá do mundo, é óbvio que eu estava apoiando o Bolsonaro e deixando as minhas críticas a ele para depois. Então tudo tem hora, tudo tem proporção. E por falar em proporção, qualquer pessoa que use aquela lei que vale para todos, aquela lei universal, que é a razão, já dizia Cícero, vai perceber que o judiciário brasileiro extrapolou as proporções, extrapolou o seu escopo de atuação, passou por cima das leis que ele mesmo diz defender. E tudo isso está vindo à tona, inclusive em tribunais internacionais, como as cortes em Haia. Isso é muito importante, porque afinal a lei ela tem que valer também para os juízes, tem que valer também para os políticos. Se isso não acontecer, como diz John Locke, nós estamos numa ditadura, quando o império da lei não vale para aqueles mais poderosos
que deviam ser os exemplos de obediência a essa lei natural. Então, de fato, né, o Alexandre de Moraes, ele é um típico exemplo daquele que foi subindo nas suas ambições até passar a atacar o seu próximo. E vai chegar uma hora que esse ciclo de espiral de silêncio de um lado e sanha de poder do outro tem que ser rompido pela verdade. Olha só o que está acontecendo no Brasil. Essa verdade tem que ser dita. E aí eu acho que agora o jogo, o equilíbrio de forças mudou. Porque antes nós tínhamos um povo completamente censurado, calado, perseguido, desmonetizado, cada um sofrendo um tipo de censura, mas agora nós temos forças que não podem ser censuradas porque estão para além do alcance do judiciário brasileiro, falando verdades para o mundo inteiro. Nós temos empresas que investiram no X, né, no Twitter, que não querem perder os seus investimentos. Então agora nós temos um poder econômico muito grande do lado certo. Isso significa que o poder econômico é sempre bom? Não. Mas nessa atual circunstância específica, sim. Então, Maquiavel, ele dizia o seguinte: o poder, ele é como uma junta em torno do qual todo o resto da sociedade gira. Infelizmente é assim. Então, quando uma pessoa se vê com o poder, ela tem que ter em mente que isso vai afetar a maneira como a sociedade se comporta. Ou a favor desse poder, né, aqueles obedientes, ou aqueles que querem mudar esse equilíbrio de poderes. Hoje, a dobradiça do poder do judiciário forçou demais, quebrou e mudou todo o resto da estrutura da sociedade para destruir esse equilíbrio. Então as coisas vão mudar. Eu tenho convicção disso. Não é uma certeza pétrea, mas é uma convicção. E aí, André, o Estadão disse o seguinte: vê extremistas por toda parte. O Estadão está defendendo o direito de se criticar o STF, o que, na verdade, não pôde ser feito até agora. Agora nós temos pessoas de esquerda criticando e vamos ver qual vai ser a postura do Supremo a partir de então. A Folha diz o seguinte: censura promovida por Alexandre de Moraes tende a acabar. Mas lá na sexta-feira, e você não pôde participar conosco, no final da semana passada, né? Na sexta-feira a gente debateu aqui, o STF ampliou o foro privilegiado, né? O STF foi e estendeu o seu poder em relação aos políticos, e é claro que ele está transformando o Congresso num apêndice. Todo mundo fica ali limitado ao que o STF quer fazer, porque mesmo depois de ter saído do cargo, o STF pode arrumar um processo para você e te criar problemas. O STF, apesar dessa pressão toda, está partindo para cima. Vamos lembrar também que o Nicolas abriu-se um processo contra o Nicolas, o ministro Fux abriu um processo contra o Nicolas, porque o Nicolas chamou o Lula de ladrão. E aí o STF abriu um processo por conta da injúria, da calúnia, da difamação. Será que essa turma está fingindo, está meio que igual Maria Antonieta, comendo brioche e não está entendendo o que está acontecendo? Esse momento que o país está entrando agora, André? O que a gente fala assim é muito poder da conveniência, né? Então você vê aquele centrão, é isso, no poder da conveniência. Como assim, André? Por que você está falando isso? Estou te falando que você vê na madrugada, em voto virtual, ele só deposita o voto virtual dele, ele ampliando em muito novamente a competência, o foro para o prerrogativo de função, para a nossa audiência entender, tá? O Supremo Tribunal Federal é uma corte que deveria defender e proteger a Constituição. É um órgão inerte, está lá parado, os 11 oráculos da sociedade, é isso? Os donos da verdade, do bem e do mal, deveriam estar lá paradinho, para quando houvesse um problema na sociedade, que houvesse a interpretação da Constituição, ele, no auge, no ápice da sua inteligência quase que imortal, eles interpretariam uma Constituição e resolveriam o problema na sociedade. Isso virou balela há muitos anos no nosso país, já há muitos anos. E o pior do que isso, o Supremo virou uma corte penal, virou uma corte não só constitucional, como penal, a ficar julgando crimes praticados por alguns. Para você ver o absurdo que já é isso, tá? O Supremo já seria um absurdo se o Supremo virasse uma corte penal de pessoas que têm foro, como presidente, deputado, senador. Só que ele foi além. Ele saiu tanto da realidade social que ele jogou o pessoal do dia 8 de janeiro.
É inacreditável você imaginar que a dona Jupira, uma mulher de 70 anos de idade, 60 e poucos anos de idade, estava no lugar errado, fazendo coisas erradas, ok, que seja. Ninguém vai defender a cometimento de crime. Não golpe de Estado, evidentemente, nem abolição violenta do Estado democrático. Mas ela deveria realmente ser julgada pelos crimes que ela cometeu, num juiz de primeiro grau, para que ela pudesse se defender em primeira instância, em segunda instância, recorrer. Ela não teve nada disso. Mas à luz, claramente, de 220 milhões de brasileiros. Eles tiraram completamente o direito de defesa da pessoa. Foram julgados pelo próprio Supremo, no inquérito instaurado pelo Supremo, onde a vítima é o julgador, onde ele não autorizou recurso, entendeu? Porque não pode recurso, que é em última instância. Acabou, está preso, calha a boca, literalmente calha a boca. Você, como um democrata, uma pessoa que entende um pouquinho de direito constitucional, você fala, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. E o pior, o Supremo vai na madrugada e diz o seguinte, para a nossa audiência entender, olha, nós, Supremo, nós não devemos ser corte de penal, então vamos restringir o foro. Só vamos julgar as pessoas que têm foro por prerrogativa de função, desde que eles cometam o crime no curso do mandato e estejam no exercício do mandato. O Supremo, na madrugada, mudou a posição. Mudou dizendo o seguinte, ainda que ele não tenha mais função nenhuma pública, nós podemos julgá-lo. Aí você vê o Supremo mudando a posição dele, parece, para pegar um indivíduo. Sabe quem é esse indivíduo? Um tal de Jair. Um senhor chamado Jair aí, porque ele já não é mais presidente, ele vai ser julgado por nós. Como foi o contrário. Se você pegar um ex-presidente maravilhoso, um democrata, senhor Luiz Inácio, ele foi julgado em primeira instância por crimes comuns. Roubou dinheiro público, julgado em juiz de primeira instância, para ele poder ser julgado pelo Moro, para poder recorrer no TRF4, para poder recorrer para o STJ e o próprio Supremo. Para que essa pessoa que roubou ou não possa se defender. Não estão querendo estabelecer isso por um tal de Jair. Vocês conhecem a nossa audiência? Um tal de Jair, Messias, Bolsonaro? Não estão fazendo isso. Aí você observa essa movimentação do Poder Judiciário e faço a pergunta, eu não estou entendendo. Aliás, eu estou dizendo que eu não estou entendendo porque eu não posso dizer o que eu acho. Porque eu acho, sim, uma manipulação, uma movimentação política num tribunal que não era para ser assim. Então você já está muito dissociado há muito tempo de um órgão jurisdicional puro, um órgão político que defenda a Constituição, que defenda a sociedade. Isso já acabou há muito tempo. Agora, a dúvida é como resolver isso? E, novamente, vou tirar o Supremo do meu comentário. Quando você pune o mal policial, se você condena o mal... É óbvio que quando um policial morre, toda a sociedade morre com ele. Mas quando eu condeno um mal policial, um policial corrupto, um policial assassino, um policial que matou um inocente, quando eu tiro esse indivíduo e condeno ele e tiro ele da corporação, eu limpo a corporação. A corporação fica mais rígida ou menos suja, porque eu retirei o joio do trigo. Agora, o problema, quando você coloca dizendo que todo policial é bandido ou todo policial defende a sociedade, eu sujo a instituição como um todo. Eu preciso depurar os maus policiais dos bons policiais. Isso vale para a polícia, vale para o nosso jornal, vale para uma família, vale para tudo, para a escola, para tudo, inclusive no Poder Judiciário. E nessa confusão toda que a gente está vivendo, nos problemas internos, né, que o brasileiro vem sofrendo, nós sempre falamos aqui da ligação umbilical dos problemas internos com os problemas externos e o jogo de poder lá de fora, que influencia muito aqui dentro. E no final de semana, roubando a cena, porque até então o assunto mais comentado no Twitter brasileiro e comentado no mundo inteiro era o que se passava no Brasil, a gente teve o ataque do Irã a Israel e a gente vai falar disso. Antes disso, deixa eu pedir para você que está nos assistindo, compartilhar o link aí da nossa transmissão. A gente, como sempre, sofrendo muito com a restrição aqui dentro do YouTube. Também estamos transmitindo lá no Twitter. Bom, mas voltando para o assunto, a gente teve um ataque a Israel, né, Canuto? A gente teve aí esse ataque por conta do Irã. Muita confusão à noite, as pessoas não entendendo direito o que estava acontecendo, o que estava efetivamente acontecendo, o que levou a esse ataque. E para influenciar aqui dentro, nós temos já a postura do governo brasileiro, né, as declarações do Brasil. O Brasil não condenou o Irã nesse ataque.
E por que eu estou falando disso? Porque quando nós tivemos, no início do ano, talvez o período mais tranquilo para o presidente da República, apesar de tudo, onde eles estavam até comemorando o fato do recesso do Congresso, que eles podiam estar passando ali os vetos do presidente, fazendo uma série de coisas, o presidente deu aquela declaração em relação ao Hamas, em relação a Israel, chamando Israel de nazista, etc. e tal. Então isso vem trazer pressão agora também para o governo internamente. E pressões objetivas, inclusive. Questão da gasolina, interferência da Petrobras, enfim. Sem entrar ainda no conflito, mas como é que você vê, a partir de agora, esse ataque do Irã, a possibilidade de Israel reagir a esse ataque, também atacar o Irã. Como é que você vê o que aconteceu lá fora influenciando nesse cenário aqui dentro, Canuto? Bom, então vamos lá, vamos tentar ser breve aqui. O que aconteceu lá, seguinte, o Irã vem há anos com um novo conceito de guerra, que seria guerra por procuração. Ele não ataca diretamente Israel. Ele financia grupos terroristas como o Hamas, como o Hezbollah, como os Houthis do Iêmen, como o Estado Islâmico. Todos eles são financiados, dando arma e dinheiro, e só a base, vamos dizer, a infantaria, os soldados ali não são iranianos, o resto é tudo Irã. Alguns anos atrás, os Estados Unidos conseguiram eliminar o líder, que era o Qasem Soleimani, era o general iraniano que coordenava essas milícias, esses exércitos de procuração do Irã. E agora, a semana passada, Israel conseguiu pegar um dos sucessores, vamos dizer, do Qasem Soleimani, que estava na embaixada, ou na casa ao lado da embaixada do Irã, no Líbano. Acho que provavelmente em Beirute. Acertaram um alvo perfeito, não foi para matar criança, para acertar civil, gente que não tinha nada a ver com a história, nada disso. Era para pegar o cabeça aí que financia, o cabeça iraniano que financia essas milícias. Aí o Irã vem dizer que vai se vingar, né? E manda um monte de bomba lá para Israel. Os dados que eu tenho da Karina Michelin, tirando o Twitter dela aqui, que 99% dos drones e mísseis iranianos foram abatidos por Israel, 31 pessoas ficaram feridas, né? Sendo 2 crianças, uma de 10 e 7 anos, só isso, né? Quer dizer, só que a gente disse porque o alvo do Irã era matar muito mais gente do que isso. Eles não mataram ninguém. Feriram 31, o que para Israel é muito, para o Irã é pouco, né? Mas feriram 31 pessoas. Ou seja, e 99% do que eles atiraram não conseguiram sequer acertar o alvo. Aí eles saem cantando vitória, o Irã diz que para eles está resolvido, né? O Irã diz que agora por eles acabou tudo aí, está vingado, né? E tudo bem. Parece o Barroso falando, acabou a discussão. Acabou, né? Parece aquele cara vai na briga, apanha na briga, aí xinga o cara que bateu nele, pronto, para mim tá resolvido, né? É mais ou menos isso. Não bateu coisa nenhuma, mas ele tem que criar a factoide, criar um elemento para dizer que bateu nada. Olha, a questão é a seguinte, Israel acho que nem respondeu, nem verbalmente, nem militarmente, porque não precisa. A hora que Israel precisar acertar um outro alvo, vai acertar. A hora que precisar pegar na guerra cirúrgica, vai pegar, né? Essa foi a primeira vez que o Irã ataca diretamente Israel. Israel pode responder diplomaticamente, com uma fala ou não, mas eu acredito que não precisa fazer, não tem que dar trela para esses caras, não tem que dar trela. Quando tiver mais um cidadão aí, iraniano, mais um general que precisar eliminar, elimina. Esses caras não vão parar, só vai parar que derrubar esse governo ditatorial do Irã, né? E o reflexo disso aqui dentro, o governo brasileiro está querendo enfiar o Brasil no meio de uma guerra. Eu já fiz aqui há um mês atrás a comparação com o Mussolini, que enfiou a Itália na Segunda Guerra. A briga não era da Itália, era da Alemanha, que queria brigar com a União Soviética, acabou brigando com França e Grã-Bretanha. Aí o Mussolini coloca a Itália no meio da guerra, né? E ele só em 1943, quando os aliados desembarcam na Sicília, quando a guerra chega dentro do território italiano, eles derrubam Mussolini, que era o primeiro-ministro da Itália, diga-se de passagem, eleito democraticamente, dentro da lei. Aí derrubaram o Mussolini, que é primeiro-ministro, o impeachment, vamos dizer, entre aspas, o impeachment, né, mais fácil. Então fizeram o impeachment do Mussolini a hora que a guerra entrou no território italiano. E eu pergunto, nós vamos esperar o Lula trazer a guerra para dentro do território brasileiro para empichar esse cara? A hora que a Venezuela entrar no Brasil, que o Lula tá louco para deixar a Venezuela entrar aqui para invadir a Guiana, ou a hora que ele arrumar uma outra confusão com alguém aí no exterior e tiver o desembarque aqui, bomba no Brasil, agora vamos empichar o Lula. Em 2015, 2016, tivemos que esperar o Brasil atingir o pico, a pior crise econômica da nossa história. O gráfico da economia lá embaixo, vamos empichar a Dilma. Agora é economia e guerra. Nós vamos precisar esperar chegar lá embaixo para empichar o Lula?
Essa é a pergunta que fica no ar. Gustavo? Sem som? Tô aqui. Tô aqui com o som. O Cogos, internamente, né, dentro do Brasil, nós temos a questão do petróleo, é o que mais impacta, né? E a inflação lá no exterior, porque você eleva a taxa de juros, os bancos centrais tendem a aumentar as taxas de juros lá fora e tiram o dinheiro aqui de dentro. Mas o dinheiro já está saindo daqui de dentro, né? A gente teve um fluxo de capital negativo aí de 25 bilhões de dólares, quase 150, 140 milhões de reais saíram do Brasil de investimentos nesse primeiro trimestre. Como é que você vê esses impactos em relação à economia, a postura do presidente da República e do governo? O nosso chanceler, né, ex-chanceler, o Celso Amorim, que agora é assessor do Lula, ele disse que o Irã fez apenas um gesto. Mandaram lá drone que não acaba mais, usaram o míssil hipersônico, que nunca tinha sido usado, e o Iron Dome não tem capacidade de derrubar o míssil foi esse tipo de míssil. Os mísseis foram derrubados pelas forças aéreas de Israel, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que interferiram na guerra, interferiram nesse ataque. Nós tivemos outros 4 países efetivamente ajudando o Irã nesse ataque. A gente teve participação do Hezbollah, lá da Síria, território iraquiano foi usado, Iêmen foi usado, enfim. Como é que você vê a postura do governo brasileiro, falar para a sociedade que o Irã está apenas revidando isso daí, já pegou muito mal para o Lula falar que o Hamas não era grupo terrorista, o impacto na economia, como é que você acha que isso vai refletir aqui dentro a partir de agora? Vai ser péssimo para o Brasil em todos os sentidos. Alguns por culpa do próprio governo brasileiro, outros que fogem ao nosso controle. Por exemplo, a questão macroeconômica, né? Com a taxa de juros no mercado externo subindo, certamente vai haver essa saída de capitais do Brasil, porque vai se tornar mais atrativo para os investidores investir onde as taxas de juros estão mais altas. E tem um problema cambial também. As moedas estrangeiras vão se valorizar em relação à nossa. Então a tendência é que o câmbio se desvalorize, o real acabe se desvalorizando. Sem contar que no Brasil nós não temos uma autossuficiência no ciclo produtivo do petróleo. E isso se agravou com o governo Lula. Porque quando o Lula descolou o preço do petróleo no mercado interno dos preços internacionais, não houve mais atratividade para os investidores investirem no ciclo de distribuição do petróleo. Porque isso ia requerer o quê? Ia requerer comprar insumos internacionais, que estão com preço mais alto, mas vão lucrar num mercado onde os preços estão artificialmente baixos por culpa dessa política do PT. Em relação à diplomacia, política externa, é pior ainda. Porque o Brasil, com o Lula, escolheu se aproximar de grupos terroristas. E isso nos torna um pária na comunidade internacional. Isso também afasta oportunidades de parcerias, de negócios, de investimentos, de transferências de tecnologia, prejudica a defesa nacional, prejudica o poder de barganha do Brasil e das empresas brasileiras no mercado externo. É horrível. E um comentário ético agora, né? O Irã ataca Israel com uma arma nova, um míssil hipersônico, mata uma menina por causa dos destroços. Se dependesse do Irã, morreria muito mais civis israelenses. E o Celso Amorim vem falar que o Irã fez um gesto. Mas que tipo de gesto? Ele mostrou o dedo do meio, por acaso? Não. Ele atacou concretamente Israel, objetivando alvos civis. Eles não ligam em matar civis israelenses, mesmo porque toda a ideia dos ayatolás e do Hamas é exterminar completamente os civis israelenses. O Irã é xiita. O Hamas e a autoridade palestina são sunitas. E eles são inimigos entre eles. Então, como é que existe essa aliança entre o Irã e o Hamas, por exemplo? É porque os dois partilham da ideia de destruir completamente, exterminar completamente os civis israelenses. Tem um provérbio beduíno que diz o seguinte: eu brigo com o meu irmão, mas eu me junto a ele contra o meu primo. Eu brigo contra o meu primo, mas eu me junto a ele contra os meus conterrâneos. Eu brigo com os meus conterrâneos, mas eu me junto a eles contra os estrangeiros. Então é por isso que os xiitas e os sunitas, né, o xiita Irã e o sunita Hamas, estão juntos nesse empreendimento terrorista. E, além disso, como o Canuto muito bem falou, o Irã ele tem essa estratégia de guerra de procuração. Eles treinam forças irregulares para atacar Israel. Esse é o papel das brigadas Quds,
O Soleimani era um líder da Brigada Quds. O líder que foi morto outro dia, Mohamed Zahed, uma coisa assim, que foi morto por Israel no começo do mês, também era um líder dessas Brigadas Quds. E essas Brigadas Quds são forças especiais que treinam terroristas, como o Hezbollah no Líbano, para atacar Israel. E o que eles fizeram no Líbano, eles querem fazer na Síria. Então, existe esse conflito, só que se ele fosse limitado a um confronto entre militares e paramilitares, seria uma coisa. Quando envolve civis, é muito pior. E o Irã agora quer envolver os civis israelenses. Agora, é claro que quando Israel contra-ataca e o Estado tem o direito de autodefesa, acontecem danos colaterais em civis palestinos? Acontece. É uma coisa triste? É muito triste. Só que aí nós temos que analisar também o seguinte: é prática do Hamas usar civis como escudos humanos, coisa que Israel não faz. Então, a grande tragédia aqui é o que acontece com civis de ambos os lados, mas a culpa é de quem usa táticas terroristas, como é o caso do Hamas e como agora está sendo o caso do Irã. E nesse cenário todo, né, André, que a guerra traz uma série de verdades, mentiras, uma confusão sem fim, a gente tem a imprensa aqui já fazendo o mesmo papel que a gente falava antes. Se eles antes reclamavam do STF e do próprio governo, né, de como o governo age, eles agora, e certamente isso eles vão fazer muito, é reclamar da questão financeira, do dinheiro. O Estadão já começou a falar do jogo de interesse da Petrobras. A tendência é que o petróleo suba muito. Israel não ter reagido de pronto fez com que os mercados se acalmassem nessa manhã. No final de semana, o barril chegou a subir $10, agora já voltou, e para a cotação que fechou sexta-feira, ele caiu um pouquinho. Mas a gente sabe da interferência na Petrobras. E está aqui. O Estadão já reclama. Jogo de interesses fragiliza a Petrobras. Um governo que precisa de dinheiro e não tem. O Arthur Lira está buzinando aí, fulo da vida com o governo, espetando o governo de tudo que é jeito. Mexer na questão econômica, uma guerra lá fora que pode fazer a gasolina disparar e os nossos preços aqui já estão defasados. O governo se interessa, apesar de ter feito uma defesa aí do Supremo, etc. e tal. É claro que o presidente da República se interessa muito que o foco fique lá no STF. Mas será que o povo brasileiro pode ter uma alegria e, de repente, ver espirrar gente de tudo que é lado no judiciário e no executivo, André? Olha só, é aquela história, né? Se está tudo errado, algo que mude, parece que às vezes é impossível mudar para pior. Mas para nossa audiência entender o seguinte: existe uma teoria, tá, que alguns acreditam, que você tem, na verdade, no mundo, no globalismo mundial, tem 3 grandes impérios, tá? E que são representados. Não estou dizendo que eles são os únicos representantes, mas eles basicamente são os grandes representantes. Primeiro, o império econômico seriam os Estados Unidos. Não estou dizendo que ele é o único, mas seria os Estados Unidos. O império político-militar, que seria Rússia e China. E o império religioso, que seria o Oriente Médio. Você tem um império religioso, Oriente Médio, império econômico, Estados Unidos, e império político-militar, China e Rússia. É claro que não é isso. Os Estados Unidos também são um grande império militar, não é isso? E você tem também... O que eu estou querendo dizer isso? Nessa briga desses 3 impérios, é óbvio que China também é um império econômico, querendo ganhar esse protagonismo nesses impérios. Então você tem essa briga mundial para aquelas pessoas aos quais acreditam no globalismo. É isso que é a diferença de globalização. Ponto. Quando você olha Israel, o Israel está no meio desses 3 impérios ali. Ele representa uma parcela de cada um deles. E o mundo hoje, existe uma grande briga entre direita e esquerda, esse grande embate, que são hoje as democracias e as autocracias. Quem é de esquerda, ele tem uma facilidade em defender as autocracias. Quem é de direita prega por pregar a liberdade extrema, liberdade, democracias. Democracia é liberdade. Liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade de família, liberdade de pensamento. Quem é de esquerda não quer isso. É isso, ele precisa de um Estado forte, um Estado com imposto, um Estado intervencionista. Então, e o que você vê hoje? O nosso país, lamentavelmente, sendo comandado por um imperador de esquerda, uma autocrata, que sempre chamou que o outro que era o fascista, é isso, o outro que era o grande
imperador da mentira, e ele está, inclusive, querendo fazer decreto para prender quem mente. Coitado, o primeiro preso seria ele mesmo. Não é isso? Por que eu estou falando isso? Eu estou te falando que uma das estruturas de poder desse império maldito é a destruição das nossas estatais. No projeto de poder que ele precisa enfraquecer a Vale do Rio Doce, ele precisa dominar a Petrobras, dominar as estatais, não só como instrumento de poder, como enfraquecendo as empresas privadas, facilita a compra do nosso país em empresas externas, evidentemente alinhado a esse império de autocracia. Então, você lê livros que falam sobre a teoria do caos. Quando você fala teoria do caos, existe uma teoria relacionada com isso. Existe uma razão para gerar o caos. Porque não dá para você entender o que chega um ministro, por exemplo, do Supremo e fala o seguinte: olha, 60 gramas de maconha agora pode. Você está me dizendo, então, que toda pessoa que tiver 59 gramas de maconha é usuário e não é traficante, não vai ser preso? É claro que eu gero um caos na sociedade. Quando eu falo que a mulher, a qualquer dia da gestação dela, como ela que manda naquele bebê, naquele feto, ela pode tirar quando ela quiser, quando ela acordar de manhã e tirar, é óbvio que a ideia não é proteger a vida, não é proteger os desassistidos, não é melhorar a sociedade, mas gerar uma desestrutura do tecido social. Então eu pego um imperador que precisa dominar as estatais, ele precisa de petróleo, ele precisa de minério, ele precisa de ONGs lá fora para proteger o meio ambiente. Aqui o Brasil precisa ter uma hiperproteção ambiental para conter o nosso desenvolvimento. Eu preciso ter uma ideia de um professor militante dizendo para um molequinho de 10 anos para ele se rebelar. Rebele-se, fale a gente vamos. Esse negócio de nós vamos é besteira, é a gente vamos. Porque o nós vamos é imposto por uma sociedade capitalista, imposição do seu comportamento. Rebele-se. Negro, rebele-se contra o branco. Índio, rebele-se contra o homem civilizado. Você destrói o tecido social para que esse império da mentira ele possa dominar a sociedade mais fácil, trazendo empresas de autocracias para dentro do Brasil. Por isso que é muito conveniente quando ele fala o seguinte: Israel é genocida. Por que Israel é genocida? Porque Israel é uma democracia, porque Israel é capitalismo, porque Israel representa a religião judaico-cristã, que concentra a renda na mão das pessoas. Então você percebe essa manipulação de destruição da sociedade, destruição das democracias no Oriente Médio. Audiência, Israel é a única democracia no Oriente Médio. O resto são autocracias. Você é homossexual, bota o cara lá em cima do prédio e empurra o cara. Você é uma mulher adúltera que transou com uma outra pessoa, coloca aqui até o pescoço e vai ser apedrejada até a morte. É isso que a esquerda defende, as autocracias. Então você observa essa guerra, é isso, alguns, o proxy, Irã, por exemplo, ele não faz a guerra direta. Ele se arma com armas nucleares, financia grupos terroristas em nome de autocracias. Então, quem é democracia é problema. E o pior, eu tenho um problema de concentração de riqueza nas famílias, concentração de riqueza na religião, concentração de riqueza no poder de um pai perante um filho. Eu preciso destruir isso. E as nossas estatais? O que eu preciso destruir no Brasil? Proteger o meio ambiente demais, para que não gere o nosso desenvolvimento socioeconômico, a nossa infraestrutura. Preciso destruir a Petrobras com preços, independentemente de internacional do petróleo. Eu preciso destruir e enfraquecer a Petrobras. Eu preciso enfraquecer a Vale do Rio Doce. Eu preciso enfraquecer o agronegócio. Por quê? Porque se virar um poder econômico, vira poder político e me tira do poder. Eu preciso dizer que é agronegócio, preciso utilizar políticas públicas da Petrobras para me manter no poder, e a empresa privada Vale do Rio Doce, como já é privatizada, eu preciso botar um dirigente meu lá para reduzir o seu valor de mercado para que eu possa vender para as empresas externas. É método. Nada disso é por acaso. Quem lê O Diabo do Livro, ele explica no mundo como é que eles utilizaram disso. E o pior, a gente tem um exército gigantesco de imbecis que continuam achando que é tudo amor, que é na base da picanha. É um exército de imbecis. E eu preciso mantê-los imbecis. Sabe quem eu chamo? O Paulo Freire, para pegar o filho do imbecil, manter imbecil, para quando ele tiver 16 anos, novinho, ele não responde criminalmente, não. Se ele mata alguém,
ele não responde plenamente. Mas na hora de votar, ele vale o voto igual ao meu. Não temos voto censitário, o voto é universal, vale igual, Paulo Freire na cabeça, Karl Marx na ideia. O Brasil não vai crescer nunca diante dessa estrutura. Como é que você quebra essa estrutura? A gente sabe. Primeiro, de fora, nos ajude. O bilionário do foguete dá uma força aqui. E aqui dentro, nós, sem cometimento de crimes, no dia 21 de abril, ir para a rua, só falar o que pensa, sem cometimento de crimes. Isso é democracia. E aí, Canuto, para a gente entender até o que está acontecendo lá, o que levou o Irã a atacar, o cenário internacional, vamos lembrar que o Biden, até semana passada, fazia uma pressão enorme em cima de Israel por conta da reação de Israel a tudo que tinha acontecido, né, pelos ataques do Hamas. Hoje começa, ainda mais para botar mais tempero nessa salada toda, começa em Nova York o julgamento do Donald Trump por conta do caso da atriz pornô de 2016. Ainda tem isso daí. O Trump falou demais no sábado, durante os ataques, né, no momento que os ataques estavam acontecendo. Ele estava em campanha presidencial e ele falou que isso tudo é culpa do governo norte-americano, que é um governo fraco, é um governo que não tem força, que é um governo que não consegue se posicionar e o mundo não respeita mais os Estados Unidos. Nós teremos eleições norte-americanas aí, elas estão chegando, mas existe sempre esse perigo do judiciário interferir, de certa forma, nas eleições. Aquilo que aconteceu no Brasil, aquilo que aconteceu muito lá atrás na Venezuela, aconteceu no Brasil, e me parece que muito das denúncias do Elon Musk é por conta disso, porque essa fórmula usada aqui no Brasil, de certa maneira, ela estava tentando ser usada, estão tentando usá-la lá nos Estados Unidos. E aí a gente tem esse fato agora do julgamento do Trump em Nova York. Enfim, como é que você vê essa possibilidade de tentarem, de alguma forma, incriminar o Trump e interferir na eleição norte-americana nesse momento em que o mundo vive o que está vivendo? Bom, Gustavo, eu acho que é cada um com a sua baleia jubarte, né? Cada um molesta a baleia que tem. Aqui no Brasil, a acusação contra o presidente Bolsonaro é molestar baleias. Lá nos Estados Unidos é molestar atriz pornô, né? É para dar risada. São esquerdistas que se infiltram no judiciário, pessoal lá da NOM, da Nova Ordem Mundial, globalistas, pessoal de Bilderberg, de Open Society do Jorge Soros, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, essa turma globalista aí, que querem tirar o Donald Trump. Tentaram tirar, né? Teve decisões judiciais aí tornando o Trump inelegível, mas depois foi revertido. Lembrando que lá nos Estados Unidos, acho que você está com o som aberto aí, Gustavo. Tem alguém com o som chiando aí. Ó. Então, assim, tem lá nos Estados Unidos, tem o julgamento nas cortes estaduais. Não adianta uma corte estadual dizer que o Trump está inelegível, porque lá a eleição é pelo colégio eleitoral, pelo sistema é diferente. Então, se é um estado onde o Trump ia perder, não tem problema. Deixa aquele estado, ele ganha nos outros e consegue a maioria. Eu não acho que vão tirar, aliás, não tem como mais tirar o Trump da disputa eleitoral, ele está elegível lá. Aí tem esses processos aí, vai responder por molestar a atriz pornô. Engraçado que eles demoram 4 anos para julgar o processo. Coincidência, né? Isso era assunto na eleição passada, depois de 4 anos, agora volta a ser assunto. Se isso não afetou na eleição passada, não vai afetar agora. Acho que ninguém lá nos Estados Unidos vai deixar de votar no Trump por causa disso. Assim como no Brasil, esse pessoal da esquerda não entende o jogo que está sendo jogado. Vocês acham que alguém vai deixar de votar no presidente Bolsonaro, porque ele supostamente teria molestado baleia, ainda que tivesse uma baleia lá, ainda que ele soubesse, visse a baleia do lado dele, andasse de jet ski do lado da baleia, alguém vai deixar de votar nele por causa disso? Não. E a gente nem sabe se isso tudo aconteceu. Aqui eles procuram qualquer tipo de pretexto para atacar, para fazer um assédio judicial contra o Bolsonaro. Agora veio essa da extensão do foro privilegiado para ex-autoridades, lembrando que isso não é só para pegar o ex-presidente Bolsonaro, é qualquer conservador que já tem exercido um mandato parlamentar, e se não tiver também, eles dão um jeito de colocar, como agora estão colocando todo mundo no inquérito, até o Elon Musk, que foro privilegiado que ele tem no Brasil, um estrangeiro, um empresário estrangeiro, não tem foro privilegiado nenhum aqui, mas o Alexandre de Moraes não é polícia, não é Ministério Público. O Alexandre de Moraes que decide quem não entra num inquérito que deveria ser presidido ou pelo Ministério Público ou pela polícia, mas não, é o judiciário que preside.
E aí agora tem o assédio todo em cima do presidente Bolsonaro. Ele está inelegível, eu não sei se essa inelegibilidade dura até a próxima eleição, talvez isso caia, a gente sabe como é que são as coisas no Brasil, as decisões judiciais elas são políticas, então se houver pressão, se o cenário mudar, é possível que ele se torne elegível de novo, e se não se tornar elegível, ele vai indicar alguém e possivelmente ele vai transferir quase perto de 100% dos votos que ele tem para essa pessoa que ele vai indicar. E aí o problema passa a ser outro, passa a ser o apito amigo do judiciário, que eu falo que é muito mais problemático isso do que a urna eletrônica. A urna também é um problema, não tem contagem pública de votos no Brasil, isso é um problema, né? O Brasil, a gente fala aqui muito assim, estamos caminhando para virar uma Venezuela, para chegar no estágio onde eles estão, onde claramente todos os adversários do Maduro foram afastados, impedidos de se candidatar. A Rússia está num passo além ainda, que os adversários do Putin são envenenados. Na Venezuela é impedido de se candidatar. O Brasil está caminhando para isso. Em alguns lugares da Europa, já se comenta, cuidado, com a nossa democracia aqui no nosso país, a gente vai virar Brasil. Olha o que está acontecendo no Brasil. Em Portugal está sendo muito falado. Se a gente não cuidar aqui, vai virar Brasil. Nós já estamos nesse estágio, caminhando para uma ditadura. Então, alguma coisa precisa ser feita e urgente no Brasil, antes que a crise econômica se agrave, antes que outros problemas externos sejam trazidos aqui para dentro. Vai, Gustavo. E aí, Cogos, o presidente Bolsonaro se elegeu usando o versículo bíblico sobre conhecer a verdade, né? E no meio dessa confusão toda, é muito difícil para as pessoas, até para a gente fazer análise, porque é muita informação, muita contra-informação, e as pessoas também entenderem o papel de cada país ou do representante político. Por exemplo, a gente está tendo agora os Estados Unidos de prontidão, declarando claramente apoio a Israel, não aceitando aquilo que o Irã fez, mas a gente sabe como é que trabalha o governo americano, esse governo americano. E aí você tem o Trump do outro lado falando exatamente sobre isso. As pessoas não conseguem claramente entender o cenário, né? Não conseguem. Eu fiz uma entrevista ao Sérgio Tavares e perguntava a ele justamente sobre isso. Como é que em Portugal as pessoas veem todo esse cenário? E as pessoas não conseguem ainda. O povo brasileiro é um povo que está muito à frente em relação a outros povos para entender todo esse cenário global, o que representa cada um, o que cada um está fazendo, etc. e tal. Resumo da ópera. A gente teve agora a reunião no Conselho de Segurança da ONU, não teve acordo, não tivemos acordo. A gente tem esse cenário nos Estados Unidos, pré-eleitoral, que se nós tivermos o Biden ganhando, o mundo vai virar ainda mais essa bagunça, e aí uma guerra, enfim, fica muito mais evidente. Nós temos na Europa as grandes redes, tirando o Twitter, fazendo censura. O Chega, o país do André Ventura, o país onde a direita vem tomando muito corpo, em Portugal, nós temos o Chega sendo banido por 10 anos. O Facebook simplesmente baniu a página do Chega por 10 anos. Seu alcance está limitado. 10 anos, 3.640 dias, onde o alcance da página do Chega vai estar limitado dentro da rede social. E, ao mesmo tempo, a população, porque a verdade, como dizia Santo Agostinho, ela é um leão que não precisa de defesa, é só deixar ela solta que se defende. A população vai arrumando meios e meios e meios de transmitir conhecimento, de transmitir verdade, de transmitir palavras para as pessoas. A gente teve um lutador do UFC falando, defendendo a liberdade de expressão no meio de um evento do UFC e mandando todo mundo ler Mises. Que destino, que mundo a gente vai ter daqui para frente? Como é que você vê todo esse cenário? Como é que você explicaria para alguém que está completamente perdido o que está acontecendo no mundo diante de tantos fatos como estão surgindo agora nesse momento? A seu som, Cogos, está sem som. Aí. Oi? Aí. Abriu o som. Oi, Gustavo. Então, o mundo hoje ele está numa encruzilhada. É possível que ele tenha uma restauração ou que ele vá direto para a derrocada. Tudo vai depender de qual vai ser a atitude das pessoas diante de tantas informações que estão chegando. Muitos grandes autores do passado, ou a própria escola austríaca de economia que você citou, com Ludwig von Mises, ou grandes santos da Igreja Católica, grandes filósofos clássicos, tudo isso está disponível hoje na internet. Se as pessoas conseguirem entender que nós temos que aprender com as pessoas que construíram a civilização, em vez de aceitar o discurso daqueles que estão destruindo a civilização, nós podemos ter uma grande restauração. Nós podemos aproveitar tudo o que aconteceu de terrível
no século XX e nesse começo do século XXI para rechaçar as falsas doutrinas, as revoluções, aprender com nossos erros e blindar a sociedade contra tipos como Stalin, Hitler, etc, etc. Ou nós podemos cair na enganação achando que os globalistas, os social-democratas são bonzinhos e não são vermes da mesma laia como os ditadores totalitários do século XX. E aí as pessoas vão se afundar ainda mais porque elas não vão ter aprendido com o próprio erro. Então, lá no Fórum Econômico Mundial, falando da Agenda 2030, os burocratas lá, o Klaus Schwab, falaram: você não terá nada e será feliz. Por outro lado, na Bíblia, no livro do profeta Isaías, nós temos lá: cuidado com aqueles que dizem que você será feliz, porque eles destroem os teus passos e os teus caminhos. Então, se as pessoas acreditarem nas mentiras da nova ordem mundial, elas vão quebrar o nariz. Mas se elas se voltarem aos textos canônicos, como o profeta Isaías, elas vão olhar para o mundo como ele está hoje e vão falar: olha, esses bonzinhos, esses limpinhos, esse pessoal demagogo com esse discurso de inclusividade, de sustentabilidade, eles são Hitler e Stalin pintados de colorido. Vou rejeitar e vou me voltar às Sagradas Escrituras. Aí o mundo tem chance de se restaurar. Nós estamos numa grande encruzilhada entre a restauração e a queda total da sociedade. Pois é, e as pessoas agora começam a descobrir efetivamente o que está acontecendo, ainda que estejam envoltas em muita mentira, em muita contra-informação, e uma tendência gigantesca de direcionamento. Quando a gente vê aí Folha de São Paulo, Estadão, o Globo batendo demais no Supremo Tribunal Federal, por outro lado, eles estão tentando manter ainda o poder, né? Eles não falam efetivamente tudo o que está acontecendo de errado. Tudo é luta, briga, disputa de poder. E é isso que a gente está vivendo agora. A história está sendo escrita aí, um dos capítulos mais importantes da história está sendo escrito, e nós somos testemunhas, nós estamos vivendo esse período. Deixa eu botar um superchat aqui. O Geraldo Pereira nos ajudou com R$20. Povo brasileiro, parte doutrinada no sistema educacional, enganado pelo establishment através da mídia, colocou esses crápulas no poder executivo. Todos nós pagaremos o preço, mas os mais humildes sofrerão ainda mais. Sempre assim, né? Sempre assim. Os mais humildes sempre sofrem mais. E o mundo hoje atravessa um momento onde você tem claramente alguns grupos querendo determinar o destino de uma gigantesca população segundo os seus sabores, segundo os seus pensamentos. Elite globalista, né? A elite, o movimento islâmico, que a gente vê no mundo inteiro, que trata a mulher como se a gente ainda estivesse para lá da Idade Média. Não dá liberdade sexual nenhuma a ninguém, enfim, todos os problemas que a gente sabe. E Rússia e China, então, nem se fala, todos eles querem, são poucos que se colocam numa posição onde a população tem que servir aos seus pensamentos e acabou. Aceitar o que eles querem e acabou. E a civilização ocidental, de origem, com a origem aí judaico-cristã, essa civilização é a civilização que dá liberdade, que faz com que uma pessoa hoje de classe mais simples viva melhor do que um nobre vivia há 150 anos atrás. Hoje ele tem um aparelho de ar-condicionado, hoje ele tem a tecnologia, hoje ele tem uma série de coisas. Isso foi avanço da nossa sociedade. Essa sociedade é que vem tentando se manter de pé, sendo atacada por todos os lados, por essa gente aí grotesca, má, ruim. E não adianta falar que não é luta do bem contra o mal. É claro que é uma luta do bem contra o mal. E a gente precisa efetivamente fazer com que as pessoas entendam isso e entrem para o lado certo da força. Literalmente isso, entrar para o lado certo da força. Eu quero agradecer muito ao professor André, ao Canuto, ao Cogos, a todos vocês que nos acompanharam e nos ajudaram a fazer esse jornal. Pois não, Canuto? Não, tem que deixar falar uns comentários aqui, né, para o encerramento. Pessoal aqui, em geral, todo mundo elogiando a presença do Cogos hoje, né, na estreia dele aqui no nosso programa. Tem gente de tudo, até o pessoal lançando o Cogos para prefeito de São Paulo e a mulherada dizendo que o Cogos ficou elegante de terno aí, ó. Gostei disso. Muito obrigado, nossas belas direitistas aí, pelo elogio. E eu sou pré-candidato, né? Eu sou pré-candidato a vereador aqui em São Paulo. Então tá aí, o Cogos é pré-candidato a vereador e a gente aqui no Rio tem o nosso amigo Rafael Satie, que é pré-candidato. Hoje não pude estar presente, porque nesse sábado a gente vai ter o evento do Satie,
Estou ainda aqui no clube, fazendo de dentro do carro, aqui, o computador aqui de dentro do carro, fazendo a transmissão com vocês, porque nós viemos aqui fazer inspeção, visita técnica em relação ao evento que a gente vai ter. Quem é do Rio, se inscreva, porque a área tem uma capacidade limitada de receber pessoas, então é importante que as pessoas se inscrevam. E no domingo, o Rio de Janeiro vai parar por conta da presença do presidente Bolsonaro na manifestação organizada aí pelo pastor Silas Malafaia. Quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram a fazer o jornal do dia de hoje, o André que pilotou a nave aí no início, Canuto, Cogos, seja muito bem-vindo, e amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, aqui para fazer o nosso Jornal da Manhã, no Todo Poder Emana do Povo. Uma semana abençoada a todos, que todo mundo esteja firme, atento a tudo que está acontecendo, e vamos lá, a gente não pode parar. Um abraço, gente, tchau, tchau.